Quem se beneficia quando você duvida da sua própria força, da sua própria potência de ação? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre Marte na astrologia e o que Marte simboliza pra gente no mapa astral, o que esse planeta traz enquanto aprendizado, enquanto reflexão e ação também para as nossas vidas. E vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer umas reflexões e ações também, né, pra gente se movimentar e fazer aquilo que precisa ser feito. Bom, então já aproveito para te convidar, se você é nova aqui no canal, para poder pegar o seu café, o seu chá, sua bebida de preferência, seu vinho, alguma coisa que seja afetivo para você. Hoje eu tô aqui com meu café, tá, gente? Pra gente poder começar essa conversa, esse bate-papo, essa troca astrológica, né? E conversar um pouquinho mais, refletir, pensar e usar a astrologia mesmo enquanto uma ferramenta de autoconhecimento e de movimento também, né, no mundo. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia e a jornada de autoconhecimento através do céu, né, através da perspectiva da astrologia. Então, pensar a astrologia como uma forma de linguagem mesmo, pra gente se entender, pra gente se compreender. E, enfim, eu sou extremamente apaixonada por esse saber, por esse conhecimento, que é um conhecimento que eu já me debruço há bastante tempo, né? E que utilizo como uma bússola interna para poder guiar minha vida, guiar minha história, minha trajetória. E amo falar sobre isso. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é a gente pensar mesmo no simbolismo do que é o Marte para a astrologia, para a gente poder entender como que esse planeta pode, de alguma maneira, nos trazer algum tipo de direcionamento na vida, né? Entendendo o posicionamento de Marte no nosso mapa natal. Então vamos lá, né? Primeira coisa, gente, é que para a astrologia, esse planeta ele tem uma ligação muito grande com essa ideia de ação, de movimento. Não é à toa que esse planeta ele vai reger o signo de Áries, ou seja, é como se ele comandasse, digamos assim, esse signo. Ele representa, na verdade, essa é a melhor palavra, ele representa o signo de Áries justamente porque ele tem essa força, essa ação, essa impulsividade, essa coisa de colocar em movimento, de fazer acontecer, né? E também, pela astrologia clássica, esse planeta ele é também o regente de Escorpião, que tem muito a ver com essa ideia, né, de aquilo que vem internamente meio que vem para fora e faz com que a gente gere algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Então Marte ele rege tanto Áries quanto Escorpião, só que essa regência ela tem algumas coisas em comum, mas tem motivos diferentes pelos quais esse planeta rege cada um desses signos, né? Porque são signos bem diferentes. Enquanto Áries é um signo de fogo, que é pra fora, que é impulsivo, Escorpião é um signo de água, que é mais introspectivo, é pra dentro, né? Mas, de qualquer maneira, Marte também tem muito a ver com o signo de Escorpião. Então, Marte representa tudo isso, essa força de coragem, essa ideia da gente se colocar no mundo, da gente se movimentar, da gente não ficar esperando se vai ser isso, ai, será que é aquilo, né? Não. Marte é, vambora fazer acontecer, vambora criar movimento. E, né, a partir disso, a gente precisa pensar, eu gosto, na verdade, né, de sempre trazer essa conexão de como que a astrologia, de alguma maneira, ela tem ali uma espécie de diálogo mesmo com as questões que atravessam a subjetividade feminina, que é um tema que me interessa muito, que é um tema que me toca muito e por isso que eu gosto de ligar esses dois universos, né? Porque a astrologia, assim como diversos outros conhecimentos, teve um tempo em que era muito dominada por homens, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe que mulheres, desde quando o mundo é mundo, elas
têm seus conhecimentos, elas têm as suas sabedorias. Só que é isso, né? A gente era colocada ali à margem da sociedade mesmo, como seres não capazes de pensar, de construir pensamento. Então, eu fico pensando que a gente olhar para esse passado, compreender essas questões que foram muito dolorosas e que a gente, infelizmente, colhe frutos desse passado até hoje. Olhar para esse passado é importante para a gente acolher esse passado, se responsabilizar e entender o que a gente vai fazer com tudo isso no momento presente. E também vislumbrar novas possibilidades de futuro para as meninas que a gente está criando hoje, né? Para essas mulheres, para que no futuro elas possam ser cada vez mais livres, mais autênticas, mais felizes, mais elas mesmas, né? Porque a gente sabe que essa, infelizmente, ainda não é uma realidade plena para mais mulheres. E aí, gente, pensando nessa ideia, né, da gente ter a astrologia enquanto uma sabedoria de autoconhecimento para nós mulheres também, e a gente se apropriar desse céu e a gente entender que esse conhecimento também é nosso, eu queria convidar vocês a refletirem a respeito de Marte enquanto uma possibilidade de nos impulsionar para o mundo, de nos colocar para fora, de nos gerar movimento. Porque se a gente for parar para pensar, ao longo da nossa história, a nossa força de ação foi muito domesticada, então a gente foi meio que comprimida numa caixa para a gente não agir, porque quando mulheres agem, quando mulheres estão em expansão, em crescimento, isso é considerado como uma ameaça para o sistema patriarcal capitalista que a gente vive. Então, se essas mulheres pensam criticamente, se essas mulheres estão, de alguma maneira, produzindo conhecimento, se de alguma maneira essas mulheres estão em ação, se elas estão se colocando para fora, se colocando em movimento, isso é uma ameaça para esse sistema, porque fica difícil controlar mulheres independentes, autônomas, que pensam, que constroem pensamento, que, enfim, né, são potência nesse mundo. E a partir disso, se Marte é essa força de ação, eu fico pensando que de alguma maneira a gente se conectar com o que é o nosso Marte, o nosso mapa astral, quais são os caminhos que ele nos traz, quais são os caminhos que ele nos aponta, de alguma maneira isso pode nos trazer uma força interna, um fogo que traz essa vontade de peraí, eu vou fazer acontecer, deixa eu criar movimento, deixa eu, me lançar no mundo. E o que acontece, né? É muito comum quando o mapa astral ele apresenta ali alguns aspectos de tensão com Marte, por exemplo, uma quadratura, uma oposição, até mesmo uma conjunção. Se a gente tiver uma conjunção ali, às vezes, de um planeta que ele não é tão fácil da gente dialogar com ele e tá numa conjunção com Marte, pode ser bem complicado, às vezes, a gente ter essa força de ação, seja porque isso vem em excesso, seja porque de alguma maneira isso está sendo reprimido. E muitas das vezes, esse Marte, quando ele não está bem, como é que eu posso dizer assim, quando a gente não consegue compreender, meio que desnudar o posicionamento, né, os nossos posicionamentos astrológicos e de fato compreender o que esses posicionamentos estão nos trazendo enquanto conhecimento, enquanto aprendizado para a nossa vida, é meio como se a gente estivesse bloqueando, assim, sabe, aquela força, aquilo dali, aquela potência de realmente florescer. Então, eu fico pensando na ideia mesmo de uma semente que ela foi colocada ali num solo fértil, que ela tem todo o potencial de germinar, de crescer, de dar frutos, né, de se construir, mas aí a gente toda hora vai meio que jogando um monte de coisa ali naquela semente, que vai matando aquela semente aos poucos e impede com que ela cresça, com que ela floresça. E muitas das vezes a gente vai fazendo isso com o nosso Marte, né, eu diria assim, que é justamente essa potência de ação, de se colocar no mundo. Eu lembro que várias vezes eu reprimi, né? Eu tenho um Marte que ele
já é um pouco mais delicado, entre aspas, porque ele tá no signo de Câncer. E Câncer não é um signo da ação, né? Ele é um signo muito emocional. Então, quando eu realmente entendi que a minha força de ação, ela vinha desse lugar de caramba, eu me mobilizo através do que eu sinto, através dos meus afetos. Eu não vou fazer nada que não me conecte emocionalmente. Que eu não sinta que eu possa ser vulnerável, que eu possa me entregar, que eu possa, de fato, exercer essas características cancerianas, né? Então, quando eu fui, de fato, percebendo isso, eu meio que entrei em paz com esse meu Marte, sabe? E hoje, por exemplo, eu consegui, né, construir a minha força de ação e tô ainda construindo, né? Porque tem alguns momentos que eu paraliso, e às vezes as pessoas mais próximas ficam assim, caramba, você paralisa em determinadas situações, você parece que você não age, que você não faz, e aí aquilo te bloqueia. Exatamente. Acontece, né? E aí, pra me movimentar, pra me colocar assim pra fora, às vezes é mais difícil, eu fico processando as coisas também por mais tempo, né? Então, até mesmo pra dirigir, assim, gente, olha, vou até beber um café, porque o negócio foi complicado. Eu lembro que eu criei um bloqueio, eu já tinha habilitação, já tinha passado na prova, já tava tudo ok. E aí eu criei um bloqueio com isso, que, gente, eu não conseguia, assim, de jeito nenhum me movimentar, sabe? E foi um grande processo, assim, pra mim, essa coisa de, tipo assim, não, cara, peraí, eu preciso fazer isso por mim, eu não posso ficar dependendo de outras pessoas pra poder, se eu precisar ir em algum lugar, ou se eu precisar ajudar alguém, resolver alguma situação e precisar pegar o carro, se é uma possibilidade que eu tenho, se é um privilégio que eu tenho, por que eu não vou fazer isso, sabe? Cara, foi muito difícil desbloquear esse negócio. Acho que eu posso dizer que foi um medo, assim, ancestral de gerações a gerações atrás de mim, sabe? Mas quando desbloqueou a coisa, eu meio que fui, sabe? E hoje eu vou pra tudo quanto que é lugar, tem que fazer, vou, entendeu? Eu ainda tenho minhas inseguranças em relação à questão de altura, por exemplo, mas é uma coisa que eu tô indo também, sabe? Mas enfim, então quando a gente meio que bloqueia, né, entre aspas, esse Marte, e é claro que esse bloqueio não pode ser individualizado. Isso é importante, porque muitas das vezes a gente vê aí, sei lá, pessoas que falam de astrologia, criam conteúdos sobre astrologia, e isso não é só na astrologia, tá? Isso é, acho que quase que em todas as áreas. E aí vem essa coisa de, tipo assim, não, porque você é o problema, porque você tá bloqueando isso, porque você, não sei o que lá. E aí vem essa coisa da individualização de questões que não são individuais, de questões que vêm de uma estrutura que é muito maior do que a gente. Então é claro que mulheres, na maioria das vezes, elas vão ter, às vezes, uma dificuldade de ação, de se colocar, de dizer não, de estabelecer limite, de às vezes ir atrás de uma coisa que ela quer, porque a gente vive em um contexto que se essa mulher se coloca nessa potência de Marte, né, de ação, às vezes ela vai ser vista como arrogante, ela vai ser vista, olha como ela é prepotente, olha como é que ela é isso, olha como é que ela é agressiva. E a gente também precisa levar em consideração os marcadores sociais, porque, por exemplo, mulheres negras, quando elas são assim, super impulsivas, elas não vão ser vistas, nossa, olha como ela é uma mulher super empoderada, olha como ela faz acontecer, olha como é que ela, sabe, vai lá e banca o que ela quer. Ela vai ser vista como, nossa, olha como é que ela é agressiva, olha como é que ela é arrogante, olha como é que ela é isso, que ela é aquilo. Então, assim, são questões que a gente precisa, sim, refletir, que a gente precisa pensar criticamente sobre. E eu não tô falando que a gente tem que ser PhD em todos os assuntos, e não tô falando disso, eu tô falando mesmo numa construção. A gente vai se construindo enquanto indivíduos e pensando, será que isso faz sentido? Será que não faz? Então, se eu não sei sobre isso, deixa eu ir atrás, deixa eu ver como eu posso aprender mais sobre isso, né? Enfim. E aí quando esse Marte, ele tá, de alguma maneira, bloqueado, né, bem entre aspas, porque a gente já está em um contexto social que nos impede, na maioria das vezes, de exercer a potência do nosso Marte, como que de alguma forma eu posso atravessar isso? Eu posso olhar para essa estagnação do meu Marte, essa estagnação da minha potência de agir e entender que eu não vou
não quero sucumbir a isso, que eu vou, de alguma maneira, pensar em novas possibilidades, pensar em novas formas de existir nesse mundo, pensar em novas formas de agir, de me mover, de me colocar nas coisas, sabe? Não tenho grandes respostas sobre isso, eu acho que eu tenho muito mais perguntas, tá? Às vezes eu fico... Essa coisa de refletir demais, inclusive, é uma coisa que é complexo pra mim, às vezes, porque você fica assim pensando assim, meu Deus, né, a vida é um caos, não sei o quê, e olha como é que tá louco o mundo, enfim. Mas eu também acho que é muito perigoso a gente ficar somente nesse lugar, por isso que eu gosto de trazer essas reflexões, pensar, mas também vislumbrar possibilidades de um futuro melhor, sabe? Eu acho que essa energia, assim, de uma vibe meio aquariana, sabe? De, não, vamos ver novas possibilidades de futuro. Mas, enfim, o que eu queria trazer pra vocês enquanto uma reflexão hoje é que, na maioria das vezes, eu sei que pode existir esses sonhos, tem momentos da vida que a gente não sabe o que a gente quer, pra onde a gente vai, o que a gente tá fazendo. Inclusive, isso acontece comigo com bastante frequência, assim, às vezes, momentos que eu fico perdida. E acho que pra vocês também, isso faz parte da vida, né? Mas, o que eu queria trazer aqui pra vocês enquanto uma reflexão final é que, na maioria das vezes, nós mulheres sabemos o que queremos, mas muitas das vezes nós não nos sentimos autorizadas a se movimentar em direção àquilo que a gente deseja. É como se tivesse ali, de fato, algo que nos prende, nos amarra e nos impede de gerar o nosso movimento, porque isso vai ser mal visto, porque a gente não vai estar cumprindo com as expectativas do que uma mulher deveria cumprir, né? Que é esse lugar da mulher dócil, amável e do lar e fica em casa cuidando dos filhos, ou se ela trabalha, ela vai ter que morrer de trabalhar, mas ela também vai ter que dar conta de tudo em casa, porque esse é o papel dela, ela não pode deixar a desejar, porque se ela deixar a desejar, inclusive, isso é a porta de entrada para o caos do Satanás, né? A traição, isso, enfim. Gente, loucuras, mas esse é o tipo de pensamento que muitas pessoas nutrem e acreditam que essa é, de fato, a grande verdade absoluta do mundo, né? Então, eu fico pensando que a gente estudar, a gente se debruçar, investigar, se dedicar a entender o posicionamento de Marte no nosso mapa astral é uma maneira da gente recuperar nossa potência de ação. Então, Marte, ele vai nos ajudar justamente a entender de que maneira eu ajo, de que maneira eu posso me movimentar em direção às coisas que eu preciso fazer. E, inclusive, o que de fato me mobiliza, o que de fato me gera essa potência de ação. Então, inclusive, como primeira reflexão, assim, o signo que o Marte está vai ser extremamente importante para mostrar o jeito que a gente age. Então, se você tem um Marte, por exemplo, em signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, essa ação é muito pra fora, intensa, você faz, quando vê, já fez, entendeu? Agora, se esse Marte ele tá em signos de terra, como Touro, Virgem, Capricórnio, essa ação ela é uma ação mais lenta. Você precisa se sentir segura antes de criar aquele movimento. Você não vai fazer as coisas impulsivamente e dane-se, entende? Se o seu Marte é em signos de ar, às vezes essa coisa de trocar com outras pessoas, né, que no caso os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário, né? Esses três signos eles precisam dessa coisa de às vezes conversar com outras pessoas, trocar uma ideia, às vezes fazer em grupo, fazer com outras pessoas, fazer com uma pessoa ali do lado. Você precisa, sabe, às vezes conversar com alguém para ter uma nova ideia sobre o que você pode fazer. Essa coisa da troca, da conversa, do diálogo, dos estudos, cara, isso é extremamente importante para pessoas que têm Marte em signos de ar. Porque elas vão pensar em novas coisas, em novas possibilidades. Elas vão, inclusive, conseguir matutar, né, estruturar o que elas precisam fazer a partir dessas visões diferentes, a partir desses diálogos. Isso é tão gostoso, né? Eu acho ótimo, inclusive. Já se você tem Marte em signos de água, que no caso são
Câncer, Escorpião e Peixes, cara, você precisa de alguma maneira se sentir envolvida emocionalmente naquilo que você está fazendo, sabe? É claro que a gente não faz só o que a gente gosta, que a gente não faz só o que a gente quer, isso seria uma maneira muito utópica, né, de achar que a vida é assim. É óbvio que não. Mas de que maneira a gente pode trazer um pouco mais da nossa sensibilidade, da nossa arte, da nossa perspectiva poética, do nosso sentir, da nossa sabedoria do sentir, que é algo que eu acredito muito? Como que a gente pode trazer isso para a nossa força de ação? Esses signos precisam disso. Eles não vão fazer porque alguém falou que tem que ser. Cara, eles têm que estar envolvidos emocionalmente para fazer as coisas acontecerem, sabe? E, por último, mas não menos importante, por último não, né? Segundo ponto, são as casas astrológicas. As casas astrológicas, elas vão indicar o setor em que você mais vai desenvolver essa força de ação, essa potência de agir. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes pode ter Marte na casa 11. Inclusive, eu tenho um amigo que ele tem Marte na casa 11. E, gente, assim, às vezes ele tá, assim, ó, entregue. Mas se o coletivo, se a comunidade estiver precisando, se o grupo de amigos estiver precisando de alguma coisa, se de alguma forma a rede dele estiver tendo a necessidade de precisar dele pra fazer alguma coisa, sabe, assim, às vezes dá um impulso, vamos lá resolver, vamos fazer, vamos estar junto, cara, ele levanta assim e vai, ele consegue fazer, entendeu? E ele se mobiliza muito mais pela força do coletivo do que por ele mesmo, muitas das vezes. E é exatamente isso, o posicionamento, por exemplo, de um Marte na casa 11. A casa 11, ela tem essa ligação com coletividade, com grupo, com comunidade. Então, muitas das vezes, uma pessoa que tem Marte na 11, ela pode não entender por que às vezes, ela tá sozinha, ela não consegue fazer. E quando ela tá nessa força do coletivo, do grupo, dos amigos, da comunidade, da rede de apoio dela, ela tem uma força, assim, sinistra para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, é um posicionamento, inclusive, muito interessante para pessoas que, de alguma maneira, elas sentem que elas precisam lutar por uma causa que elas acreditam, sabe? Assim, é um posicionamento bem interessante para quem gosta, né, dessa coisa do movimento e tal. Marte na casa 11 é um bom indicativo para isso. Que é completamente diferente, por exemplo, de às vezes o Marte na casa... Deixa eu pensar aqui. Na casa 1, vou usar esse exemplo. Na casa 1, porque a casa 1 era uma casa mais do eu, do meu corpo físico, da minha individualidade, né? A casa que tem ali a associação com o ascendente. Então essa pessoa, ela se mobiliza muito mais ela por ela mesma. É claro que o signo que está ali na ponta dessa casa 1, ou na casa 1, vai fazer diferença para esse Marte, né? Então, ela, se for, por exemplo, um signo de ar, vai ter mais uma camada de interpretação. As pessoas com Marte na casa 1, elas precisam sentir que elas estão fazendo aquilo dali por elas mesmas, sabe? Elas precisam, de fato, sentir que, de alguma maneira, o que ela está sentindo de fazer, o que ela vê como algo necessário, ela consegue dar conta daquilo dali. Inclusive, são pessoas, às vezes, muito combativas, né? Que vão lá, fazem, acontece, se tiver que brigar, vai brigar. E elas, às vezes, são vistas dessa forma, né? Como pessoas muito diretas ao ponto, muito papum e resolutivas, enfim. E por último, né, mais ou menos importante, que no caso são os aspectos que o Marte faz com outros planetas. Então, será que esses aspectos, que é o que eu falo que são as conversas, né? Será que essas conversas são fluidas, como por exemplo um trígono, às vezes um sextil, dependendo de qual planeta está envolvido. Uma conjunção também pode ser considerada como uma conversa positiva, né? Bacana. Ou será que Marte está ali em conversas desafiadoras, né? Ou seja, aspectos mais tensos, né? Mais delicados, como quadratura, como oposição. Então tudo isso traz mais bagagem para a nossa interpretação. E se consequentemente a gente tem mais bagagem ali na nossa interpretação, a gente vai conseguindo construir mais bagagem para a vida. A gente vai entendendo mais sobre a nossa própria história, a gente vai se apropriando da nossa narrativa, da nossa vida, e a gente vai construindo de fato uma vida que faça verdadeiramente mais sentido para nós, né? Que é o que eu acredito muito que a gente deve, de fato, se dedicar e se debruçar, né? Enfim. Então, já vai lá, já tenta buscar um pouco mais sobre o seu Marte,
Se você tem dificuldade, às vezes, de fazer essas associações, não se esqueça que eu tenho um e-book 100% gratuito de astrologia, para você poder entender o que cada planeta significa, o que cada signo significa. Então clica aqui embaixo, no link aqui na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a esse e-book, você vai conseguir baixar esse e-book. E também já deixo um convite para quem sentir que quer olhar mais profundamente para o próprio mapa. A minha agenda está aberta e eu confesso que os atendimentos, eles são, assim, de fato, um território de muita fertilidade. Eu acho que muito fértil para mim, né, que atendo diversas pessoas e principalmente mulheres que estão nessa busca, né, incessante de se compreenderem e também de construírem a vida que elas sonham, que elas desejam de uma maneira mais autônoma, mas entendendo também que a gente precisa ter essa responsabilidade com o nosso coletivo, né, de que a gente não se constrói sozinho e que a gente precisa estar sempre nessa força do grupo, tá? Então eu já deixo como convite para vocês. Um beijo e nos vemos aí no nosso próximo encontro.